Boa noite, pessoal. Tudo bom? Nossa, estou muito à vontade aqui, né? Que bom. Eu também estou. Nossa proposta é essa mesmo, né? De que seja uma conversa, né? Inicialmente eu fui apresentada, mas gostaria de falar um pouquinho, né? Sobre a minha formação, mas não só a formação acadêmica, né? Então, para a gente pensar um pouquinho nessa formação, eu queria dizer quem eu sou, né? Então, eu sou filha de Maria Raimundo de Jesus e neta de Lindalva Maria de Jesus, né? Então, essas duas mulheres aí fortes, empoderadas, com certeza criaram uma mulher, né, que consegue olhar para a humanidade das pessoas e consegue olhar com afeto para as pessoas e principalmente entender tudo isso que a gente vai discutir aqui. Então, antes de pensar na minha formação acadêmica, eu fui formada e fui criada por Marias, né? A minha mãe Maria, a minha avó Maria. Então, a gente tem aí uma formação de mulheres fortes, resilientes, mulheres que me ensinaram desde cedo a importância da educação, tá? Então, só para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer aqui um trecho da minha história, da minha formação. Logo cedo, né? Hoje eu me chamo Joberlina de Jesus Aranha, mas antes eu era só Joberlina de Jesus. Por quê? Porque eu não tinha o reconhecimento do meu pai até os meus 20 anos de idade. Então eu fui criada apenas pela minha mãe, que me ensinou a importância da educação. E logo criança, né, a minha mãe, que já trouxe essa educação antirracista para mim, ela chegou um dia, a gente passava uma situação um pouco bem delicada, né, de vulnerabilidade social. E ela falou assim para mim: Joberlina, é a educação que vai tirar você desse lugar de vulnerabilidade, vai nos tirar. Eu, muito nova, não entendia a fala da minha mãe, obviamente, né? E vendo toda aquela situação que minha mãe passava, que minha família passava, né? Quando chegamos no Baianão, a gente foi morar no Buqueirão, toda aquela situação. Eu falei para minha mãe, assim, tinha uns 12 anos, eu acredito, eu virei para ela e falei assim: eu vou trabalhar para ajudar em casa. Falei, vou trabalhar para ajudar em casa porque tá muito difícil, eu vejo você, vejo, né, meu padrasto e tal, muita dificuldade, e vou trabalhar. Ela virou para mim e falou assim: você não vai trabalhar. Eu parei assim e pensei, mas por quê? Porque a gente precisa nesse momento de dinheiro para arcar com as coisas dentro de casa. Então eu pensei, mais uma pessoa trabalhando, eu vou poder ajudar em casa. E ela disse: veja bem, se você trabalhar agora, você vai repetir a minha história. Minha mãe, aos 8 anos de idade, ganhou uma mala para poder trabalhar na casa de família, né, como dizia antigamente, em Itabuna. Nós viemos de uma cidade pequena, São José da Vitória, e aos 8 anos de idade, ela recebeu essa mala para ir trabalhar. Porque era assim, a minha avó, Lindalva Maria de Jesus, quando nova, foi matriculada em uma escola pela mãe dela, e o pai dela, quando chegou em casa, falou assim: não, minha filha não vai estudar, porque se ela estudar, ela vai escrever carta para macho. Essa foi a fala do pai dela. Então, a minha mãe foi negada o direito de estudar, a minha avó foi negada o direito de estudar. E a minha mãe falou: não, a partir de agora, se você fizer isso, você vai dar continuidade à história da nossa família. Então, naquele momento, eu muito nova, não entendia esse cenário que minha mãe colocava para mim. E, naquele momento, eu obedeci e continuei meus estudos. Gostei muito de estudar, obedeci a minha mãe ali naquele momento. E logo depois eu comecei a perceber o que ela falava. As coisas foram acontecendo. E eu digo que eu sou fruto de políticas públicas, né? Então, quando eu penso que eu sou fruto de políticas públicas, eu penso aí na minha formação, tá? E aí a minha formação, se vocês observarem, a grande parte dela é na universidade pública, né? Então, é nesse espaço público. Então, eu sempre estudei em escola pública, sou oriunda do IFBA de Porto Seguro também, fiz técnica em alimento integral, né? Ali no IFBA de Porto Seguro. E ali recebi